Para os pais que estão aqui, né, que foi convidado, tá? Eu sou o coordenador Luciano, para quem não me conhece, professor também aqui dos filhos de vocês, de todas as turmas. Bom, como todo ano, o Centro Paula Souza, né, quer que nós trabalhamos o Paulo Freire, justamente essa ideia de que colocar justamente a atividade, aflorar a criatividade dos alunos aí em diversas formas, né? E hoje nós vamos poder observar a criatividade desses alunos aí das mais variadas formas possíveis, né? Então, abrindo o evento aí das nossas atividades aí, a partir de agora, tá? Agradeço o empenho de todos os pais, professores e alunos aí para o nosso evento, tá bom? Muito obrigado a todos. O pessoal vai fazer a ensinação. Vai, Letícia. Ensinar não é transferir conhecimento.
mas proporcionar novas possibilidades para a sua própria produção ou construção. Disse isso Paulo Freire, um grande filósofo, educador e pedagogo brasileiro, que nasceu no dia 19 de setembro, no ano de 1921. Ele foi muito importante para a educação de jovens e adultos, principalmente voltado para as populações mais carentes, com um método de alfabetização. Entra agora trabalhadoras capinando, cortando cana, com conhecimento nenhum do mundo, sem senso crítico, sem liberdade, e Paulo Freire observa o cotidiano de tal população. Mas que só o quê, uai? Bora trabalhar, mulher, o que você tá fazendo aí? Oxente, uma menina não tem lugar de trabalhar. Ai, que é aquelas pragas, meu Deus. Vamos trabalhar, minha filha, só isso que sabemos fazer. Oh, meu Deus. Fazer o quê, né? Nós vamos ter que saber plantar cana nessa terra, cortar. Só isso que sabemos, não temos conhecimento de nada. Eu também não, e tu? Não temos. Ô, Capinha. Mas por que esse trabalho você sabe? Eu sei, eu sei. Eu não sei não. Oh, meu Deus, vamos continuar, né? Paulo Freire veio para mudar essa situação. No relatório, ele propunha que a educação dos mucambos na área de Pernambuco tinha que ser fundamentada, né, na consciência de sua realidade, com base na sua observação no método de alfabetização. Entra Paulo Freire, então, com o seu olhar de observação, olhando tudo ao redor e começa a ensiná-las. Isso não se esqueça! Aquele cara ali! Parece criança, meu Deus! Nossa Senhora! Olha de terno, meu Deus! Oh, meu Deus! Pode ter patrão, não! Ai, meu Deus. Peraí, vamos ver quem é essa cerveja? Vamos ver quem é essa cerveja? Quem é tu? Ô senhor, o que você faz na nossa fazenda? Fizeram muito de vocês para fazer um trabalho que ganha muito minha cidade. Trabalho? Como assim trabalho? Projeto? Oxente! Não é? Sigam-me, por favor. Digam, trabalhador. Oxi, trabalhador? Como assim é cara de trabalho? Vocês não trabalham no sol quente, cortando cana? Pois então digam, trabalhador. É trabalhador, é isso aí. Está com dificuldade? Não estou entendendo. É trabalhador, não é? Não, está totalmente errado. Se vocês não usam facas, então digam, faca. A gente usa faca, oxente, é faca. É faca? Sim, exato, correto. Então é faca e trabalhador. Consegui! Oh, meu Deus! Foi com esse método que Paulo Freire conseguiu educar 300 cortadores de cana em apenas 45 dias, sendo um grande patrono e educador do Brasil, divulgando isso para todo mundo e sendo um dos melhores educadores e patronos do Brasil. Agora vamos conhecer mais um pouco sobre a sua história. Olha, essas brincadeiras aqui só foi para descontrair mesmo, pra Não gente sou para começar a aprender. iniciar. Paulo Reis. Calma, gente, Freire. Nasceu no dia 19 de setembro de 1970.
1921. Ele foi alfabetizado pela mãe dele no quintal de casa, com galhos de árvore. E ele começou a estudar no colégio particular. Ele nasceu em Pernambuco. Ele começou a estudar no colégio particular chamado Oswaldo Cruz, que ele existe ainda hoje. E depois de um tempo, ele foi com 22 anos de idade. Aqui é a foto dele com 22 anos. Ele foi fazer faculdade de Direito em Recife. E ele começou a despertar um interesse gigante pela língua portuguesa. Só que aí, como a família dele começou a ter problemas financeiros, ele começou a se perguntar, ele começou a se criticar. Como é que devem ser essas pessoas pobres? Como é que elas devem aprender? Como? Como é essa pedagogia que elas têm? Aí, ele foi estudar essas pessoas. O que eram essas pessoas? Os oprimidos. Como assim oprimidos? Os oprimidos, ele vai falar no livro dele, Pedagogia dos Oprimidos, que esses oprimidos seriam a classe, os opressores, que é aquela classe dominante, aqueles ricos, bancários, dominassem, por exemplo, os trabalhadores, plantadores de cana. Então, eles não têm conhecimento nenhum do mundo, nada, porque eles não estudaram, eles não tiveram um ensino adequado. Então eles só iriam trabalhar porque aquilo era uma fonte de renda para eles. Então eles não sabiam ler, escrever, calcular nada. Só mesmo o trabalho. Era um trabalho alienado. Então, Paulo Freire, ele fez reflexão sobre isso. Ele quis mudar, ele fez uma transformação muito grande na educação do Brasil, por isso que ele é muito importante. Ele criou métodos de alfabetização. Em 64, o presidente João Goulart convidou o Paulo Freire para poder ser convidado para organizar o Programa Educacional Nacional do Brasil. Depois do golpe militar, a sua obra de alfabetização das práticas alfabéticas foi considerada uma ameaça aos militantes. Com isso, ele foi condenado ao Chile e na Suíça, e ainda continuou educando do mesmo jeito. Em 69 foi publicado o livro A Pedagogia do Oprimido. Ele tem como definição, ele ressalta nesse livro, ele resume mais o que é a alfabetização de adultos. Ele explica nesse livro. E depois de 10 anos, ele volta ao Brasil. Então, basicamente, o método de ensino era esse. Ele pegava coisas, por exemplo, trabalho, a realidade do trabalhador. Isso. Então, ele separava assim, pra, tré, tri, pro, tu, pá, bé, pi, pro, tu, ya, 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 yu. Assim, ele conseguia mais facilmente ensinar aqueles trabalhadores o que eles estavam fazendo. Por exemplo, para fazer uma casa, quantas madeiras, palhas precisava para poder construir. Então, ele também ajudava as pessoas a fazer e a construir. Ele usava isso para poder, e ele conseguiu, assim ele conseguiu alfabetizar mais de isso em 45 dias. Foi muito pouco tempo, ele como se fosse bater um recorde enorme. Porque, gente, imagina uma pessoa que não sabe de nada sobre a alfabetização, e ele chega lá e transforma o mundo dessa pessoa, ele liberta, como se ela tivesse conhecimento do mundo inteiro. E ele também tinha um carinho pelos alunos, né? Porque a gente também tem que ver que o professor tem uma vida fora da escola. Então ele fazia assim, ele queria conhecer mais o aluno e o aluno teria que conhecer um pouquinho mais dele. Só assim ele poderia ajudar o aluno melhor na sua alfabetização. Então, gente, ele conquistou várias partes do mundo. Ele já foi professor em Harvard, Oxford, Cambridge, várias universidades muito importantes no mundo. Então, ele é conhecido no mundo inteiro e é amado no mundo inteiro. Foi feito hoje em dia o IPF, que é a Instituição Paulo Freire. Essa instituição foi feita pelo próprio em 1991. E ela era para reunir todas as pessoas que tinham o mesmo sonho, que era educação transformadora e humanizadora. E todo mundo queria estar dentro da instituição. A missão do Instituto Paulo Freire é educar para transformar, dando continuidade ao legado
na educação emancipadora, diminuindo as discriminações, preconceitos, injustiças, convívio e degradação das comunidades da vida, com vistas à transformação social, ética e garantia. Paulo Freire foi tão importante nacionalmente e internacionalmente que ele foi considerado em 2012 o maior Paulo Freire, ele falava assim, que antes de você conhecer alguma coisa, ter conhecimento da palavra, você tem que ter a leitura do mundo, você tem que compreender para que aquilo serve, por que aquilo serve, para que aquela plantação serve, para que o nosso trabalho serve. A gente tem que dar importância. A partir do momento que o trabalhador ele conhece, tem conhecimento do que ele faz, ele passa de ser oprimido, ele passa a não ser mais oprimido, ele já tem conhecimento do mundo, ele se liberta. Hoje foi fundado o EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, que veio por causa do Paulo Freire. O seu método de ensino dele é estudado ainda no mundo inteiro. E esse EJA salvou muitas pessoas, porque tem gente que quando era pequeno, tipo minha mãe também, ela não teve oportunidade de estudar. Não tinha condições, todo mundo sabe que era muito caro, só a burguesia, os mais riquinhos que podiam ter esse acesso de estudo. Minha mãe não teve, o que ela fez? Agora ela foi buscar os estudos dela. Mas como que ela conseguiu ir atrás dos estudos dela? Através do EJA, fundado por Paulo Freire. E o que aconteceu é que eles falavam assim, o pessoal do EJA, eles falam que é uma gratificação tão grande você aprender, porque você consegue ter um senso crítico do mundo, você consegue ser cidadão atuante. É isso que importa, assim, a sociedade. Ele consegue agir dentro da sociedade. Entendeu? Aí a pessoa começa a estudar, ela volta atrás do estudo dela, ela consegue fazer uma faculdade, ela passa de ser trabalhador, aquele trabalhador que era mandado a fazer aquilo, para ser chefe, para se coordenar um grupo. Não mais ser aquele trabalhador que a gente estava se matando no sol quente. Porque hoje também, querendo ou não, tudo a gente precisa de estudo para conseguir todos os nossos objetivos na nossa vida. Porque quem não tem estudos acaba tendo um emprego, não que não seja digno, mas também a gente consegue um melhor estudo, um melhor trabalho. Porque tem gente que não teve condições de estudo, como por exemplo a minha mãe. Ela, por motivos de achar que a vida ia melhorar, ela acabou se casando cedo e parou os estudos. E hoje ela se arrepende profundamente, porque ela poderia ter feito uma faculdade, porque o sonho dela também, ela queria se tornar delegada e não conseguiu por esses motivos. Então ela trabalha por conta própria, porque ela não tem aquele papel dizendo que ela terminou todo o ensino e todo o ensino médio. Então é muito importante. Então Paulo Freire, ele mostrou isso, ele deu um novo olhar, uma nova oportunidade para todos nós. É como se antes da educação que ele deu, na pedagogia, a pedagogia que ele deu, as pessoas estivessem com os olhos vendados. Quando ele terminava de alfabetizar, é como se ela tirasse aquela venda e ela enxergasse o mundo que estivesse ao redor dela. Então, assim, infelizmente, em 1997, Paulo Freire morreu de ataque cardíaco no hospital Albert Einstein, e foi um dia que o Brasil, o mundo, perdeu um grande educador. O Brasil Chorou e foi muita. Porque ele faz falta. Enfim, ele é um Os modos de ensino dele são usados ainda hoje. Ele impressiona. E ainda me impressiona, porque aqui mesmo na escola tem alguns modos de ensino. tem alguns freirianos. E a maioria, não sei se a maioria, mas uma boa parte dos professores, eles usam essa estratégia do Paulo Freire, que é conhecer o aluno, adaptar os estudos à vida dele. Por exemplo, ele alfabetizou os filhos deles com 5 anos de idade. Ele simplesmente usava a imagem fotográfica. Ele, por exemplo, pegava um papel e escrevia a porta, colocava na porta. Aí os filhos deles conseguiram aprender a falar e tal, essas coisas com apenas 5 anos de idade. Mas eles só aprenderam essas partes da sílaba e tal na segunda série, na primeira série. Por isso, outras mil razões que o Paulo Freire ele precisa ser lembrado no resto das nossas vidas, porque ele foi muito importante e ainda continua sendo importante. E assim, sem Paulo Freire não existiria uma educação suficiente para aqueles que eram pobres, para aqueles que eram carentes, para aqueles que eram oprimidos. Então, por isso, tem a Semana Paulo Freire em todas as escolas para a gente relembrar as suas ideologias, para a gente continuar tendo uma prática transformadora, humanizada na sociedade. Então por isso que a gente fez esse teatro